Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a E após nós do CentauriCast termos explorado um pouco sobre a vida de outro cosmonauta, Yuri Gagarin, há algumas semanas, seguiremos falando sobre a vida daqueles que trabalham lá de cima no espaço. Mas ao invés de um cosmonauta, desta vez falaremos de um astronauta. Hoje no bloco Ecos do Universo, a gente vai começar a mergulhar na história de um dos nomes mais emblemáticos que a humanidade já conheceu. Uma figura que é praticamente sinônimo da exploração espacial. Neil Armstrong, astronauta, piloto militar e educador. Um homem que no dia 20 de julho de 1969 literalmente mudou a nossa percepção do possível ao se tornar o primeiro ser humano a caminhar no nosso satélite natural, a Lua. E é uma data que está marcada a fogo na história, na verdade. Mas antes desse grande salto, vem uma longa jornada. E o Neil veio da Wapakoneta, uma cidadezinha em Ohio, nos Estados Unidos, onde nasceu dia 5 de agosto de 1930. E olha que interessante, a semente da aviação já estava nele desde muito cedo. Ele já tinha sua licença de piloto estudantil quando tinha apenas 16 anos. Imagina só, Rodrigo, enquanto a maioria de nós está preocupada em tirar carteira de motorista, ou como diriam os millennials por aí, comendo terra, ele já estava dominando os céus. Marco, e foi seguindo essa paixão que ele foi fazer engenharia aeronáutica na Universidade de Purdue, com uma bolsa da Marinha Americana. Em 1949, ele já estava sendo treinado como piloto pela Marinha. E aí, 2 anos depois, a vida dele deu uma guinada séria, e ele foi parar lá na Guerra da Coreia. É um ponto importantíssimo da história dele que às vezes passa batido, cara. O Armstrong não era apenas um astronauta, ele era um veterano de guerra. Ele voou nada menos que 78 missões de combate durante a Guerra da Coreia. Isso é uma experiência de voo e uma frieza sob pressão que simplesmente não se ensina em nenhum simulador. Totalmente. Depois que ele foi liberado do serviço ativo em 1952, ele voltou para a faculdade para concluir os estudos. E aí, o próximo passo natural para um cara com o pé na aviação foi entrar no que ainda viria a ser a NASA. Isso mesmo, ele se juntou ao Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, a NACA, N-A-C-A, que mais tarde, em 1958, se transformaria na NASA que nós conhecemos. Ele não entrou de qualquer jeito não, ele trabalhou como engenheiro e principalmente como piloto de testes. E escutem só os monstros que esse homem pilotava. Ele testou várias aeronaves de alta velocidade, inclusive o famoso X-15. Essa nave podia chegar a uma velocidade máxima de 4.000 milhas por hora. Isso dá quase 6.500 quilômetros por hora, Rodrigo. É uma velocidade absolutamente alucinante para a época. É esse tipo de experiência, voando na fronteira do que era tecnologicamente possível, que preparou o Armstrong para o que estava por vir. Ele estava, de certa forma, se desprendendo da Terra muito antes de ir para o espaço. E essa bagagem como piloto de testes foi, sem dúvida, o passaporte para a maior aventura que um ser humano poderia ter na época. Em 1962, ele deu o passo definitivo e entrou para o programa de astronautas da NASA. A família dele se mudou para Houston, no Texas, e não demorou muito para a primeira missão. E que missão! Em 1966, ele foi o piloto comandante da Gemini 8, ao lado do astronauta David Scott. Eles foram lançados à órbita terrestre no dia 16 de março e lá no espaço conseguiram realizar uma manobra absolutamente histórica. Foi a primeira vez que 2 naves se acoplaram com sucesso no espaço. Eles conseguiram conectar a cápsula Gemini com o veículo-alvo Agena. Um feito tecnológico enorme. Mas aí complicou um pouco as coisas. Logo depois dessa manobra bem-sucedida, eles começaram a ter uma série de problemas com a espaçonave. Uma falha nos propulsores que fez a nave girar descontroladamente. A situação ficou tão crítica que eles tiveram que abortar a missão antecipadamente. Foi um verdadeiro teste de sangue frio e habilidade. Eles conseguiram retomar o controle da nave e fazer um retorno de emergência, pousando no Oceano Pacífico quase 11 horas depois do início da missão, onde foram resgatados pelo USS Mason.
Foi um final abrupto, mas que mostrou a capacidade do Armstrong em lidar com situações de extremo perigo. E essa experiência com certeza foi crucial para o que estava por vir. O maior desafio de fato chegou em 1969. Armstrong foi designado como comandante da Apollo 11, a primeira missão tripulada à Lua. Ele formou esse trio lendário com Michael Collins e Edwin Buzz Aldrin. O lançamento foi no dia 16 de julho de 1969, uma data que o mundo todo estava de olho. 4 dias depois, no dia 20, era a hora da verdade. Enquanto Collins permanecia no módulo de comando na órbita lunar, Armstrong e Aldrin desciam para a superfície no módulo lunar, o Eagle. E às 22h56, horário do leste estadunidense, aconteceu. Neil Armstrong desceu a escada, pisou na superfície empoeirada da Lua e proferiu aquela frase que ecoaria para sempre. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful. É um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade. E é de arrepiar. Ele e Aldrin passaram cerca de 2 horas e meia lá fora, realizando um trabalho incrível, coletando amostras de rocha e solo, fazendo experimentos científicos e, é claro, tirando aquelas fotografias icônicas, como a das suas próprias pegadas naquele regolito nunca antes tocado pela humanidade. E pensar que tudo isso foi transmitido ao vivo para bilhões de pessoas aqui na Terra. Simplesmente fantástico. E a volta foi tão bem conduzida quanto a ida. Eles se reencontraram com Collins e, após a jornada de retorno à Terra, a cápsula da Apollo 11 mergulhou no Pacífico, a oeste do Havaí, no dia 24 de julho, sendo resgatada pelo USS Hornet. E aí veio aquele protocolo de quarentena. Foram 3 semanas isolados, com medo de trazerem algum micróbio lunar. Depois disso, é claro, veio a celebração. Foi uma recepção de herói. Nova York parou para a parada de ticker tape, aquela celebração em que se atiram pedaços de papel picado com multidões nas ruas celebrando os 3 astronautas. E as honrarias não pararam por aí não. Armstrong recebeu as maiores condecorações civis, como a Medalha da Liberdade e a Medalha de Honra Especial do Congresso. Ele continuou na NASA por um tempo como administrador associado adjunto para a aeronáutica até o ano de 1971. Mas ele sempre foi um homem da ciência e da educação. Ele saiu da agência espacial e foi lecionar engenharia aeroespacial na Universidade de Cincinnati, onde ficou por 8 anos. Cara, imagina só ter aulas de cálculo com Neil Armstrong. Insano. Mas ainda assim, ele se manteve profundamente ligado à aviação. Foi presidente de uma empresa de tecnologia para aviação de 1982 a 1992. E em um momento trágico para o programa espacial estadunidense, ele atendeu ao chamado do país mais uma vez. Em 1986, após o acidente com o ônibus espacial Challenger, que explodiu 73 segundos após o lançamento, tirando a vida de 7 tripulantes, incluindo a professora Krista McAuliffe. Foi um baque para toda uma geração. Esse é o mesmo acidente que citamos semana passada no episódio sobre o Hubble. Foi sim, e nessa hora difícil, o Armstrong serviu como vice-presidente da comissão presidencial que investigou as causas do acidente, mostrando que mesmo depois de deixar os holofotes, seu compromisso com a exploração espacial segura e séria continuava intacto. E essa postura séria e comprometida com o trabalho era realmente uma marca dele. Apesar de ser um dos astronautas mais famosos da história, o Armstrong era conhecido por ser extremamente reservado e fugir dos holofotes. Pô, verdade. Ele não era de dar muitas entrevistas, mas em 2005 ele fez uma rara aparição no programa de TV 60 Minutes. E ele descreveu a Lua para o entrevistador Ed Bradley de uma forma tão vívida. Ele disse, e acho lindo isso, é uma superfície brilhante sob a luz do Sol. O horizonte parece bastante próximo de você porque a curvatura é muito mais pronunciada do que aqui na Terra. É um lugar interessante para estar, eu recomendo. Eu recomendo. Que frase fantástica. Bem, Rodrigo, eu assisti a entrevista do Armstrong no 60 Minutes no YouTube e, cara, é tão espetacular ver aquele senhorzinho falando
Quem me dera o Gagarin tivesse vivido o suficiente para envelhecer e falar, já idosinho, como o Armstrong pôde. E é só quem esteve lá na Lua que poderia dar uma recomendação tão casual assim. E mesmo nos seus últimos anos, ele não perdeu esse compromisso com a exploração espacial. Já em 2010, ele quebrou seu silêncio público justamente para se manifestar sobre o rumo do programa espacial norte-americano. E isso foi muito significativo. Ele foi até o Congresso dos Estados Unidos para testemunhar contra a decisão do então presidente Barack Obama de cancelar o programa Constellation, que tinha como objetivo justamente uma volta à Lua. A administração na época queria incentivar mais empresas privadas e focar em missões não tripuladas. A posição de Armstrong foi muito clara e firme. Ele alertou que essa nova direção faria os Estados Unidos perderem a sua posição de liderança na exploração espacial. Ele disse ao Congresso, e eu aqui o cito: "Os Estados Unidos são respeitados por suas contribuições para aprender a navegar neste novo oceano. Se a liderança que adquirimos através de nossos investimentos for simplesmente deixada desaparecer, outras nações certamente avançarão onde nós vacilamos. Eu não acredito que isso estaria em nossos melhores interesses." São palavras proféticas se a gente parar para analisar o cenário espacial global hoje. Ele via aquele momento como um ponto de virada, um risco real de os Estados Unidos perder o bonde da história. E essa não foi a única vez que a história foi contada. Em 2005, foi publicada a biografia autorizada dele, First Man, A Vida de Neil Armstrong. O livro foi escrito por James Hansen, que conseguiu uma façanha. Conduziu entrevistas extensas com o próprio Neil Armstrong, além de sua família, amigos e colegas. E anos depois, em 2018, essa biografia virou um filme. O filme The First Man, O Primeiro Homem. Que inclusive já foi recomendado aqui no Céu em Cena. Dirigido por Damien Chazelle, o mesmo de Whiplash e La La Land, e quem fez o Armstrong foi o Ryan Gosling, com um elenco de peso, tendo a Claire Foy, Jason Clarke e Kylie Chandler em papéis de apoio. O filme tenta mergulhar não no mito, mas no homem por trás do efeito histórico. E é justamente esse homem por trás do mito que a gente precisa lembrar. A vida pessoal de Armstrong, como a de qualquer um de nós, foi marcada por alegrias e tragédias profundas. Voltando um pouco aos fatos da vida do ser humano Neil Armstrong, ele se casou com Janet Sheeran em 1956. E então a família foi crescendo. Veio o Eric em 1957 e a Karen em 1959. Mas a vida deles foi abalada por uma perda devastadora. A pequena Karen faleceu em janeiro de 1962, devido a complicações de um tumor cerebral inoperável. É difícil até imaginar o peso disso. É uma dor que certamente molda um ser humano. E no meio de toda a preparação para se tornar um astronauta, ele e a Janet tiveram que encontrar forças para seguir em frente. No ano seguinte, em 1963, eles tiveram um outro filho, Mark. O casamento deles durou muitos anos, mas eles se divorciaram em 1994. Mais tarde, Armstrong se casou novamente com Carol Held Knight. E a jornada dele se encerrou ao fim de agosto de 2012. Ele passou por uma cirurgia de ponte de safena em um hospital em Cincinnati, Ohio. 2 semanas depois, no dia 25 de agosto, o Armstrong, já com 82 anos, faleceu devido a complicações pós-operatórias. E a declaração que a família dele soltou para o mundo é daquelas que ficam para a história. É pura poesia. Eles disseram, e eu aqui o cito: "Para aqueles que perguntarem o que podem fazer para honrar o Neil, temos apenas um pedido simples. Honrem o seu exemplo de serviço, conquista e modéstia. E da próxima vez que vocês saírem em uma noite clara e virem a lua sorrindo para vocês, pensem no Neil Armstrong e deem uma piscadela." Cara, é difícil não se comover com isso, hein? A notícia da morte dele correu o mundo e as homenagens foram muitas. O então presidente Obama disse que ele estava entre os maiores heróis estadunidenses, não apenas do seu tempo, mas de todos os tempos. E o seu companheiro lá na lua, o Buzz Aldrin, deixou uma homenagem muito pessoal. Ele disse: "Sei que me junto a milhões de outros no luto pela morte de um verdadeiro herói e o melhor piloto que eu já conheci. Meu amigo Neil não deu um pequeno passo, mas um salto gigantesco que mudou o mundo e será lembrado para sempre como um momento marcante na história da humanidade." Uma despedida à altura.
No entanto, anos depois, em 2019, uma sombra pairou sobre a sua partida. O jornal The New York Times revelou uma controvérsia até então desconhecida. E foi uma notícia bastante triste. De acordo com a reportagem, depois de que Armstrong foi internado com os sintomas de doença cardíaca, os médicos tomaram a decisão questionável de realizar a cirurgia de bypass imediatamente. E depois, quando a remoção dos fios temporários de um marca-passo causou um sangramento interno, outra decisão problemática foi feita, a de levá-lo para um laboratório de cateterismo, em vez de direto para uma sala de cirurgia. Ou seja, uma sequência de erros médicos. O hospital eventualmente chegou a um acordo com a família dele, um valor de 6 milhões de dólares, com a condição de que todos os detalhes sobre os cuidados médicos e o acordo permanecessem em sigilo. Um final um tanto ácido e triste para a história de um homem que representou tanto para a humanidade. E após conhecer a caminhada desse ser humano incrível, é assim que a gente se despede de Neil Armstrong. Um homem de conquistas gigantescas, mas que carregava consigo marcas silenciosas de dor, da perda e no final até uma certa injustiça. Exatamente. Sua vida nos lembra que por trás de todo herói histórico existe uma pessoa complexa, com lutas e fragilidades. A sua modéstia, mesmo diante de um feito eterno, talvez seja uma das lições mais poderosas. E que a sua jornada, da pequena Wapakoneta à imensidão da Lua, continua a nos inspirar a olhar para cima, a sonhar com o próximo salto e nunca parar de explorar. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.